Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da Auto Super. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum corte. Cara, você nasceu jornalista? Quando você nasceu você já sabia as coisas Não, lá, tal, já não. escrevia, deu uma resenha pro médico? Ó, Como é que foi, a primeira palavra que eu aprendi na vida foi carro. E eu acho que tem gente que aprende a gostar de carro e tem gente que é que nem aquela relação que, sei lá, os caras antigamente tinham com cavalo, assim, sabe? Desde criança já quer montar e, putz, a vida do cara é dedicada àquilo. Acho que esse é meu caso, porque meu pai nunca foi assim Ele gosta de carro, mas nunca foi assim um cara entusiasta, hardcore, sabe? Todos os modelos. Não tive a cultura do carro em casa. Nunca tive ninguém que fuçava em carro e gostava de carro preparado. Você tem irmão? Isso foi... Tenho, mas eles são relação 0.0 com carro. assim. 0.0 com carro. São mais velhos? São mais velhos. Pô, então seriam referências. Seriam, mas não foram, assim. Mas tem essa coisa, tem gente que tem esse link que, cara, simplesmente acontece. Então, Sim. pra mim, conforme eu fui virando adolescente, só joguinho de carro, Interstate, Grand Prix Legends, Indy 500, não sei se você lembra de 386, 486. Isso era o que eu conseguia, kart indoor e não sei o quê. E aí, cara, dado momento eu descobri que pô, tinham corridas que aconteciam em Interlagos, chamava Fórmula Classic, a categoria. Aí comecei a ir... E essas categorias de acesso, você tem acesso livre, né? Sim. Você vai na cara e coragem, você passa pelo portão, desce para lá embaixo, consegue acessar os boxes. E foi assim, aos poucos, que eu fui criando essa rede de relacionamento, meio que na marra mesmo. Descobri que tinha encontro de V8 do lado do Sambódromo, porque um conhecido de um conhecido tinha mencionado. Aí eu ia sozinho, e aí ficava lá meio quieto, só na roda, e tinha esse rito que era diferente na internet, né? sim. Você, como alguém que não sabe nada desse tipo de carro, na época os V8 lá enquanto lá no Sambódromo, você se aproxima com muito respeito, você não conhece ninguém, mas você quer fazer parte daquilo, então você simplesmente fica meio perto da roda, fica um pouco para trás, fica Vislumbrando. só ouvindo, não fala nada. Aí você vai 1, 2, 3 vezes, o cara faz burnout, você dá uma risada junto e tal. Você vai meio que conquistando esses relacionamentos. Quem era dessa época do meio lá já era o Arthur Graxa Lima, por exemplo. Sim. Era moleque igual eu, mas ele desde bebê já devia fuçar em V8. Então ele tava muito mais já, O vamos Arthur dizer assim... da Watts, você tá falando? Isso, ele já tava dentro do meio e eu tava meio fora querendo entrar, né? E aí eu fui conhecendo uns caras que nem o Edu da oficina Pedrinho Racing, que hoje já é menos conhecida, né? Mas na época lá tinha bastante relevância, meio de Maverick e tudo mais. Aí comecei a frequentar a oficina. Eu lembro que uma vez fui lá e o Pedrinho, que era o pai dele, era um senhor já naquela época de uns 60 e muitos anos. E velha guarda, aquele tipo de cara que você não pode falar merda, que senão você é escorraçado. Sim, né? sim, sim. Escola... Esse pessoal mais velho, ele não permite erro, né? Exatamente. Só que assim, eu já era bem viciado em carro naquela época, né? Então, eu lembro que a oficina tava porta meio aberta, era na Clélia, se eu não me engano. Depois eles mudaram para Venâncio Aires. E aí eu batia assim e tal, e eu falei, o Pedrinho, você que é o Pedrinho? Não, sempre que eu conheceu essa oficina e tudo mais, humildemente sim. Não, pode entrar, não sei o quê. E aí ele tava mexendo no Mustang, e aí ele já mandou assim, esse aqui é um 351, né? Você sabe, né? Que tem 2 351 diferentes e tal, só que eu já sabia, né? Que tinha Cleveland e Windsor, né? O Cleveland tinha uns cabeçotes grandes e tal, lá dos 302 de Transan e tal. Aí já caí nas boas graças dele, né? Boa. Aí foi assim, aí a gente foi começar, aí depois conheci o filho dele, e aí, eu comecei a juntar uma grana, tocava na noite, né? Era música, eu tocava baixo e tal. Mas não tinha grana nenhuma naquilo lá. Mas eu tinha... perguntar isso. Tem uma banda né, de famosos. com Gui da aí. Vanguard. Exato. né? O Chris da Interlakes também. Também. E 2 caras que, assim, é amigo e seguidor, assim, sabe? É legal. doido. E aí eu vendi um baixo que eu tinha que tinha um valor alto pra comprar um primeiro V8 que era um Dodge. Porra, uma história parecida com a nossa, exatamente. cara. Essa A quase. gente deu uma guitarra pra comprar um Peugeot. Aí, ó. Então, que é o que dá pra... Foi bem depois, provavelmente. Isso pra mim foi em 99 ou 2000. Não, o nosso foi em 2015. Mas então, 16. mas é meio que isso. Mas é a mesma coisa, que é... Puta, eu vou vender um negócio que eu tenho pra comprar um carro que eu acho muito legal e que meio que representa o que eu gosto. É literalmente a mesma história. E aí eu entrei no meio, né? Porque agora eu tenho carro. Então, começo a frequentar a oficina, começo a frequentar encontro e tudo mais. E minha história sempre foi ligada ao meio dos V8. Eu até contei a história, né, da minha Alfa, que na verdade foi a primeira paixão. Só que era um carro que eu fui desencorajado, né, por umas pessoas. Esse carro só quebra, difícil cuidar, não sei o quê. Isso é moleque, meio seguro. E aí, então eu vou pro segundo sonho, que são os V8 americanos, né?
E aí foi por isso que minha história tá ligada tanto aos V8. Quem conhece a gente bem na época do Jalopnik, lá antigamente, sabe bem. Quem é da época do Flatout já me conheceu na época lá do Prelude. Jalopnik, eu lembro disso Velho, aí. Isso é primórdios de internet. Eu lembro isso aí. Eu lembro isso aí. Era um Dart? Era um Dart, cor? O primeiro carro de todos, na verdade, era um Charger, mas aí eu vendi pouco tempo. Depois eu comprei o Dart. O Dart, ele era preto. Hoje ele é azul, que é a cor de plaqueta, a cor original dele. Ele tá com um reme de, uns 500 cavalos ali e tal. Legal. A gente fez até um vídeo de madrugada com ele e tal, bem bacana, né? E é um carro que, assim, era um projeto bem ambicioso na época. Eu tinha trazido um bloco de 340, que é um motor que é da mesma família do nosso 318, dos Dodge V8, só que ele tem um cilindro bem mais parrudo, maior. Então, mostra o tamanho do cilindro. O Lucas ele tem um... assim, que ele fala que esse é o da CM3. Esse é o do Subaru também. É o do Subaru também, são 10 centímetros disso. Cara, é engraçado, porque eu tava tanto acostumado a ver esses motores V8 desmontados, porque fiquei nessa loucura. Primeira vez que eu vi um 4 cilindros desmontado foi depois, né? Eu falei, não acredito que é tão pequeno, né? É estranho Cara, proporcionalmente quando você acostuma com uma coisa. O pistão é que nem comparar uma lata de Nescau e uma lata de leite moça, cara. Assim, e isso foi quando que você comparou isso? Que ano que foi isso? Ah, sei lá, 2008, 2007. Agora, se você pegar hoje, se você pegar um Kwid 1.0 cilindros sim, não, e botar do lado, cara, é chocante, os 3 cilindros cabem basicamente dentro de um cilindro e meio de um Big Block. Eu virabrequim e falei, caralho, mas isso aqui é virabrequim de 1.0, parece um eixo de comando de válvulas. Exatamente, é isso aí. Mas foi uma época engraçada, assim. E temos muito mais cortes aqui para vocês assistirem também no canal, hein? Aproveitem. Barata, falando agora vamos falar de alguns casos mais recentes, você contou um pouco da sua história e tal. Quando a gente teve um pouco de contato, ficamos um pouco mais próximos, você tinha um Prelude. Tinha. Que era a história desse Prelude, né? Esse era um Prelude, que cor que era esse carro? Vermelho, Milano Red, né? O vermelho. seu era aquele que tinha esterçava as rodas de trás. Tem uma caixa de direção elétrica ali e ela esterça a mesma lógica dos Porsche de hoje e tudo mais. Em baixa velocidade, vira pro lado oposto para ele fazer manobras apertadas. A partir de 80, mais ou menos, ele começa a virar pro mesmo lado pro carro entrar na curva mais rápida. É igualzinho, é a mesma lógica. O Taycan que a gente testou. Exatamente igual o Taycan, MG GTR. É muito legal. A gente tá falando de um carro de 92, sendo que a Honda desenvolveu essa tecnologia nos anos 80, 84, 85. Só que antes era mecânica, né? Aí depois virou elétrica, eletromecânica, e aí permitia essa coisa de virar em lógicas diferentes. Virar para um lado ou virar pro lado oposto das da frente. Então, digamos que o que existe hoje nesses carros alemães, cara, nasceu na Honda nos anos 90. Era problemático esse sistema no Prelude? Não, ele é problemático depois que o carro envelhece, mas simples de resolver. Ele tem uma placa de circuito integrado que parece uma placa de vídeo velha. Cara, um monte de ponto de solda e tudo mais. Esse módulo fica ali atrás do banco traseiro. O carro vai ficando velho, cara, as soldas vão trincando, e aí dá uns maus contatos e tudo mais. Mas o sistema em si, ele é superdimensionado, que é uma característica bem clássica assim, de Mercedes, Honda nessa época. Eles exageravam um pouco no dimensionamento dos componentes para eles durarem mais do que a duração típica do carro, né? Então, os componentes mecânicos em si, do 4WS, zero problema. E aí, esse módulo só que controla que tinha essa coisa de, quebrar solda e não sei o quê. Mas, cara, um cara com conhecimento básico, assim, de eletrônica... Já resolvia. Aplicada, né, na parte física, resolve isso aí em 2 palitos. Então, cara, eu acho que eu nunca andei num carro com essa tecnologia até hoje, acredita? Você andou no Taycan? Eu não andei no Taycan. Você dominou o Taycan. Vocês dois dominaram o Taycan. Falando nisso, quando é que veio o Taycan de novo? Tem fila, né, cara? Eu vi não uma muda Range muito, Rover Lucas. fazendo isso, estacionando lá, falando, caramba, olha a roda traseira, cara. Pro carro... O Range Rover Sport que nós testamos aqui fazia isso também. Para um carro normal, para um carro gigante, tipo Land Rover, Taycan, não sei o que, você nem vai perceber. Na prática é só como se o carro encolhesse um pouco, assim, né? Nossa, ele é tão imediato. O curso muda bastante. Ele é tão imediato que parece que ele é menor do que né? Eu percebi parando o Range Rover na minha casa. Agora, quando você tá falando de um carro esporte, tipo o MG GTR 911, ou mesmo um Prelude que é curto entre eixos, aí quando você vai entrar, parece que o carro... Joga pro lado. Né? Ele entra de uma vez. Porque a gente tá acostumado, assim, vou entrar rápido numa curva com um carro que só esterça na frente, você vira, parece que ele apoia e aí que ele vem. Porque literalmente o que acontece? Você gera aderência lateral no eixo frontal, o traseiro é passivo, então ele dá uma escorrida, né? Ele dá uma escorregada, mesmo que imperceptível, e isso é que faz o carro, dentre outras coisas, fazer a curva, né? Quando ele esterça o de trás junto, o carro é meio que tragado para a curva na entrada. Então você vira, ele meio que faz isso assim de sair. Então o tempo de bola muda um pouquinho. Você tem que virar um pouquinho depois do que você acha, porque senão ele entra muito cedo. E se em linha reta você joga o carro simplesmente, você
vai de um lado pro outro, assim, como se fosse lateralmente. Quando mesmo, o carro né? é curto, assim, você sente mais. E aí, uma coisa que é importante, tem uma diferença gigantesca em relação àquele CAT, que era aquele sistema de esterçamento passivo que os carros franceses tinham, né? isso que eu ia perguntar. 306, Era outro estilo. Lá você tinha um sistema onde algumas buchas fletiam para o carro esterçar de forma passiva de acordo com a compressão da suspensão, né? Eu não gosto desse sistema justamente por causa disso, porque na verdade a lógica dos franceses bom, quando o carro apoia na curva e você tem carga ali no eixo de trás, isso vai comprimir a suspensão, então a gente vai induzir um esterçamento, uma mudança de convergência naquele pneu de apoio para ele esterçar passivamente. Na teoria é lindo. Agora imagina que na curva você tem uma compressão. Sim. Cara, o eixo traseiro vai fazer isso aqui. Sim. Ele vai dar uma esterçadinha e voltar. Aí é que pegava um monte de gente desprevenido, porque ele tinha uma reação que era estranha, era atípica. É difícil de explicar porque dá um mal-estar, porque não é algo que um carro normalmente faz. O eixo traseiro virar assim e voltar. Sim. Então você dá aquela assustada, e tanto que quando o cara fuça muito mesmo, vou fazer um carro para track day, não sei o quê, geralmente eles trocam por buchas sólidas, eles matam o CAT. Eles matam o CAT, eu já vi isso aí. Sim, não é gostoso de andar rápido com o carro com CAT, eu não gosto por causa disso. Se é tudo liso e perfeito, beleza, mas cara, que situação de chão que é perfeita no mundo? Sempre vai ter um caroço. Se for no Brasil, então... Essa de eixo esterçante mesmo, que nem o Prelude tinha e a Porsche, enfim, essas marcas têm. Dá menos tempo na pista? É menos tempo de volta? Eu ganho tempo de volta ou eu acredito que... eu acho que você consegue fazer um bom tempo de volta deixando o carro menos arisco. Porque o carro, para track days que não tem um sistema desse, para você deixar ele legal, você vai ter que mexer em convergência na frente e atrás. O carro fica meio solto, fica meio estranho. Sim. Principalmente com a tração dianteira. Puta, na frenagem o carro faz isso, na entrada de curva ele tá querendo atravessar. Isso. Assusta, é para iniciado mesmo. Sim. Quando você tem um sistema esterçante atrás, você não precisa estragar tanto o carro para obter o mesmo resultado, então vai ficar mais fácil para um cara que não tem tanta experiência chegar lá. Entendi. Eu não tenho a resposta de você pegar um Ricardo Maurício da vida. Sim, Putz, um Felipe Massa, cara messicana pra caralho. Aí um carro com e sem. Eu não sei se vai ter vantagem, eu não consigo dizer. Entendi. Porque de um lado pode ter vantagens dinâmicas, mas agrega peso. Sim. Às vezes o que o cara ganha ali, ele perde na saída da curva e nas retas. Então, não sei. Cada piloto também tem um estilo de entrar na curva, né? Eu vou pegar a Fórmula 1 aqui. Jason Button, ele era um cara extremamente clássico, né? Sim. Ele não freava em cima. O Alonso é um cara mais agressivo. Tem isso também. É que eu tô considerando que caras que são nesse nível, eles tiram tudo do carro de um jeito ou de outro. Sim. Aí, de repente, uns cara meio Alonso pode gostar ou não de ser um esterço atrás. Mas, na prática, o resultado que eles vão entregar é assim, é 99,9% do que o carro pode fazer. Tanto que os vídeos de corrigida de rota na Fórmula 1 de saindo de traseira é tudo do Alonso, né? Você vê ele vindo saindo da curva, sambando assim e trazendo o carro. Ele é muito no limite. Legal, né? Corte é sempre bacana. Bom, quer ver mais? Clica aqui ou clica na bolinha pra fazer parte aqui da Auto Super. Se inscreve, tamo junto. Valeu, galera!